Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu me chamo Guilherme, trabalho na Zoom, sou orientador educacional da Zoom e hoje estamos aí para o segundo dia de imersão Zoom. E hoje o nosso tema é sobre tecnofobia, sorrateiro, mas presente. E quem vai dar esse workshop hoje para a gente é o Vitor Daga. O Vitor Daga, ele é um cara que ele é muito apaixonado por criatividade, é um cara maker, né? Participou já de vários torneios de robótica, é um cara que também sabe muito sobre design de Lego, ok? Então a gente vai falar com ele daqui a pouquinho. Antes, quero deixar dois recados para vocês. Os recados são, então, primeiro sobre o certificado. Logo mais eu vou deixar aqui no comentário para que vocês respondam uma pesquisa sobre o nosso workshop, e depois, quem responder, logo no outro dia a gente já envia o certificado, ok? Então, vocês precisam fazer essa pesquisa aí sobre o nosso workshop. Outra coisa, aqui no seu canto esquerdo, tem um QR Code que você pode tirar uma foto e votar na Zoom como a melhor empresa de educação tecnológica do Brasil de 2020. Então, se você puder votar, vai ajudar bastante a gente. Eu vou também deixar o link aí nos comentários logo mais, ok? Então, espero que vocês tenham um bom workshop. Eu vou chamar aqui o Vitor. Vitor, se você quiser, você pode se apresentar também, ok? Deixa eu chamar ele aqui. Opa! E aí, Vitor, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bom? Bem, tudo você? Ótimo. Vitor, então, eu fiz uma breve apresentação sobre você. Se você quiser, você fique à vontade aí para se apresentar novamente. Um bom workshop para você. Eu estou aqui à sua disposição para te ajudar. Ok? Fechou. Obrigado, Guilherme. Valeu. Até mais. Até mais. Oi, pessoal. Então, prazer. Eu sou o Victor Daga. Eu deixei um slide até para me apresentar lá, então eu já vou pedir para o Guilherme colocar a apresentação, e aí a gente já começa a bater um papo. Então, eu quis trazer esse tema do tecnofobia, sorrateiro mais presente, porque foi algo que eu, durante esses anos aí, como aluno e como participante de torneios, e depois como professor também, eu comecei a ver que isso era muito mais presente do que eu imaginava que seria, até por causa da geração que eu estou inserido, né? E aí a gente vai bater um papo sobre isso. Vai estar aberto para perguntas também. Então, conversei com o Guilherme. Galera, pode mandar pergunta, eu estou com o chat aberto. Eu vou tentando responder, encaixar elas conforme eu tiver um gap entre uma coisa e outra, mas fiquem à vontade, ok? Então, vamos lá. Então, quem que eu sou? Eu tenho 25 anos, eu já trabalho com o mercado, assim, profissionalmente com o mercado educacional há uns 6 anos aí. E eu, na Zoom especificamente, eu trabalhei de 2013 a 2015 e voltei esse ano. Então, e aí eu passei por outras empresas também e fui acumulando aí experiência. Além disso, eu sou uma pessoa que eu adoro fazer muitas coisas. Então, eu programo, eu construo coisas, eu tenho paixão por isso. E eu também ganhei um reality show de efeitos especiais aí em 2019, que foi show de bola, muitas coisas. Se vocês quiserem assistir depois, ficou bem legal, é no canal Sci-Fi. Bem, eu estudo ciência da computação na UFABC, e eu sou Lego designer há bastante tempo, oficialmente também aí desde 2013, e sem ser oficialmente, desde que eu participei das FLLs aí, desde 2005, 2006. E desde então, continuei participando. Então, até hoje, na faculdade, eu participo de competições, agora com robôs de Lego e sem ser Lego também, e eu sou basicamente apaixonado por isso. E por tecnologia, então, eu... com 5, 6 anos já comecei a mexer em computadores e queimei computadores também, e durante os anos eu fui aprendendo como trilhar esse caminho. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre a tecnofobia. E de onde vem isso, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido esse termo, outras não. E a ideia é assim, quando você separa a palavra do grego tecno e fobia, você vai ter tecnologia e fobia de aversão, medo, repulsa. Então, basicamente, seria a aversão à tecnologia como um contexto geral, seja por motivos, como a gente vai ver, de casos médicos, ou por motivos até que você nem entende o porquê.
mas a gente vai começar a entender, beleza? Então vamos lá, senta que lá vem a história. Essa história ela não é de hoje, ela não é de 1980, ela não é de 1900, ela é de muito tempo atrás, certo? Ela, na verdade, começou lá atrás, quando a gente tem a história de Sócrates, Platão e Fredo. Vocês vão perceber que alguns slides, eles têm a fonte. Caso vocês tenham curiosidade de algum slide que não tem a fonte, vocês podem me mandar mensagem e eu coloco para vocês. Eu, basicamente, esse material, o que eu vou mostrar, eu montei em volta de alguns artigos e também de uma matéria do Wired e em uma matéria do The Big Think, que trazem um conteúdo bem legal, e tem um livro que chama O Minimalismo Digital, que eu também recomendo, que ele trabalha fala um pouco sobre isso. Então, voltando. Quando você tem esse manuscrito que fala sobre a crítica ao poder dos escritos, você vai ter Sócrates, Platão, na verdade, são os textos de Platão contando essa história. Sócrates, ele meio que vai contra a ideia de você ter o conhecimento e a filosofia escrita, porque ela se torna impessoal, porque ela se torna desconexa do que eles entendiam na época como filosofia. Para a gente hoje, quando a gente olha para trás, isso pode parecer absurdo. Como assim eles não queriam registrar no papel? Era a maneira como eles faziam filosofia e a própria história naquela época. Então, até hoje você tem culturas que valorizam muito a herança passada vocalmente ou por meios artísticos, no sentido de pinturas, e não tanto da forma escrita como um todo. E para eles, a escrita, o avanço da escrita não deixava de ser uma tecnologia nova. E o Sócrates foi contra. Ele falou, ele tinha os seus motivos na época para achar que aquilo seria prejudicial para a história da humanidade e da civilização que ele estava inserido. Então, o que aconteceu conforme os anos foram passando? Platão, ele adota os textos, né? A gente tem os textos que são escritos por Platão, e ele vai contar um pouco de como que isso foi mudando, né, nesse diálogo com o Fredo. Então, isso é só para mostrar para vocês, 370 anos antes de Cristo, isso já estava acontecendo, já era um tema pertinente. Agora a gente vai pular aí muitos anos e a gente vai para a evolução do telégrafo. O que acontece? Quando a gente chega no século XVIII, existe uma invenção chamada de telégrafo óptico, que era um telégrafo, basicamente, código Morse e tal, só que ele era óptico. Então, você tinha faróis e bandeiras que davam sinais para as pessoas de diferentes distâncias. E esse telégrafo ele não foi muito bem recebido, na verdade, ele caiu em desuso, mas a questão é que, por exemplo, na França, em Belleville, um telégrafo desse foi destruído em praça pública. Aí a questão essas pessoas, elas eram tecnofóbicas, elas eram muito críticas, elas tinham medo da tecnologia como se fosse um grande monstro. Na verdade, não. Vocês vão começar a entender que a tecnofobia, ela tem motivos, às vezes, que são muito mais pé no chão do que a gente imagina. Então, nesse caso, por exemplo, da França, o que aconteceu foi que eles tinham medo de que aquele telégrafo fosse usado para reportar e delatar para o templo prisão lá de Napoleão, que delatar as ações deles e assim acarretar que as pessoas fossem presas, mortas, torturadas, etc. Então, basicamente, eles foram contra uma tecnologia por um motivo socioeconômico da época, a questão civil, mas isso afetou a tecnologia. Então, as pessoas elas podem ter medo de uma tecnologia não só por ela em si, mas por causa de todo o contexto em volta dela. Como eu disse, por exemplo, quando a galera inventou os carros, quando a gente tem os primeiros carros, um questionamento era que, não, porque as pessoas vão ser muito atropeladas, porque isso vai gerar um problema muito sério de que todas as pessoas vão começar a morrer porque elas não estão acostumadas. Você tem uma curva de aprendizagem, e hoje a gente tem leis e seguranças e regulamentação que protege isso. Mas naquela época isso era um medo e as pessoas tinham passeatas, movimentos contrários a essa questão do carro. A minha câmera está um pouquinho embaçada, eu só vou ver se eu consigo refocar ela. Acho que foi. É por causa um pouquinho da luz. Lá é live, a gente faz ao vivo, né, gente? Então, beleza. Então, aí a gente vai avançar um pouquinho mais. A gente vai para 1842, está próximo ali. O que acontece é que o Samuel Morse, que inventou o código Morse, ele apresenta o projeto dele do telégrafo eletromagnético para o Congresso. Nessa época,
o que acontece é que as pessoas, elas, do Congresso, elas se tornam críticas, e a gente não pode nem falar tecnofóbicas, mas elas têm sua carga de ceticismo, vamos dizer, no sentido de criticismo, quer dizer, no sentido de por que que ele iria usar aquilo, e se aquilo era, de certa forma, aplicável. Então, ela vem, tipo, se aquela invenção, naquela época, quando você tem a eletricidade e tudo mais, as pessoas não entendiam muito bem como a eletricidade funcionava. E você tinha muito aqueles shows, vamos dizer, de certa forma, pirotécnicos quase, mostrando os poderes da eletricidade e tudo mais. Então, eles falaram, tipo assim, se você parar para pensar na época, eles não tinham uma rede de eletricidade extremamente evoluída e forte, e o que ele estava propondo era implantar, tipo, de ponta a ponta do país, um sistema de comunicação. Que, na verdade, hoje a gente vê o poder histórico que isso gerou, até inclusive durante as grandes guerras, mas o medo do Congresso era de que, pô, a gente vai financiar, a gente vai aprovar um projeto que a gente nem sabe se é aplicável na vida real. Então, eles se tornaram ali, tinham medo de eles botarem dinheiro numa tecnologia que não ia evoluir. Então, isso aqui é um pouco para contar para vocês como que o medo pela tecnologia, ele não é só motivado, vamos dizer assim, de forma infundada, ou de forma, às vezes, como algumas fobias, que elas têm um medo que a gente não consegue nem descobrir, saber o porquê. Muitas vezes a gente tem, na história, motivações e interesses por trás de um avanço ou não de uma tecnologia, e possivelmente de as pessoas temerem ou não uma tecnologia. E isso vem até hoje. Então, o que eu quero trazer para vocês é literalmente, mas e eu com isso? Essa foi uma frase que, tipo, eu já ouvi em escolas, às vezes eu trazer alguma coisa e realmente a pessoa falava, tipo, mas ok, tipo, o que eu tenho a ver com isso, sabe? Tipo, como isso me afeta? E esse é o papo que eu quero trazer para vocês, que eu acredito que seja bastante relevante, vamos assim dizer. Hoje, vocês vão estar cada vez mais inseridos em volumes e cargas tecnológicas, e o que eu quero trazer para vocês nesse tópico é como que isso realmente vai afetar vocês, tá? Então, em 2019, um exemplo, a gente teve poucas, assim, sugestões e tecnologias pioneiras na parte de educação tecnológica e de tecnologia no geral. Como, por exemplo, você tem os e-readers, os tablets sendo usados em salas de aula, você vai ter a gamificação sendo amplamente usada, você vai ter impressão 3D, os mobiles, os aplicativos, os celulares, os smartphones, realidade virtual, IoT, então, a inteligência das coisas, né? Você ter dispositivos integrados dentro de casa, nas escolas, nos bancos, você vai ter inteligência artificial, processamento e inteligência de nuvem. E aí, a questão vou voltar até aqui, a gente tem todas essas tecnologias e, tipo, é muita coisa. E isso a gente consegue encaixar dentro do sistema educacional, isso faz parte do que a gente entende das BNCCs, os alunos, eles estão preparados, as escolas estão preparadas, a sala de aula está preparada, e, na verdade, a questão é que a gente tem, um tema que já é conversado, tipo, já é debatido há muito tempo, a gente tem modelos de sala de aula do século XIX ainda. A gente fala, são salas de aula do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI, né? E o que acontece é que se a gente parar para olhar, essa é uma sala de aula, como eu disse, tipo, ali, bem para trás, 1920, 1930, essa aqui é uma sala de aula de 2019. Quando a gente olha para isso, o que mudou? Você continua tendo as crianças em fileiras, um professor à frente, quase como detentor do conhecimento, um quadro branco, o som, a Sandra falou que o som está baixo. É o som da minha voz ou o som geral? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Vitor, aqui para mim está normal. Queria ver normal? Com mais pessoas aí. Galera, então faz o seguinte, dá uma comentadinha no chat se o som estiver muito baixo para você, que a gente vai ajustando, tá bom? Qualquer coisa também, dá uma aumentadinha no seu dispositivo ali, às vezes pode ser um problema mais local, tá? Então, a questão o que mudou nessas salas de aula? Os alunos, os professores, eles mudaram, eles são outras, com certeza, né? São outras pessoas, mas eles têm funções muito distintas do que eles tinham antigamente. E também até a questão que eu falei do detentor do conhecimento. Então, um professor, hoje, ele não exerce mais o papel de
o detentor supremo do conhecimento dentro da sala de aula. Ele está muito mais alguém como um condutor, alguém que conhece e quer trazer o aluno para o caminho do que a gente entende como conhecimento, aprendizagem e as skills que são necessárias para ele se tornar um adulto não só operante, mas crítico, pensante, e que vai contribuir para o que a gente entende como humanidade. Então, aí o que a gente tem, assim, quais são os motivos da tecnofobia? Muitas vezes a gente tem tradicionalismo, que significa? O professor, às vezes, ele aprendeu daquela forma e ele entende que aquela é a única forma de se ensinar. É uma tradição e as tradições têm que ser mantidas, propagadas e conservadas, porque se dava certo no passado, por que não daria hoje? Tem artigos publicados fazendo um pouco dessa discussão de, mas se isso funcionou durante tanto tempo, por que a gente vai mudar agora? Então, essa discussão ela não é simples, na verdade ela é uma discussão complexa, que mostra que a gente, na verdade, de 100 anos para cá, nossa sociedade é completamente diferente. Então, a gente tem uma evolução exponencial como sociedade. E o que acontece é que a sala de aula não acompanhou essa evolução, e o que a gente tem que fazer é agora correr para tentar melhorar e aproximar professores, escolas e alunos, instituições, né? E como a gente faz isso? Muitas vezes lutando com a tecnofobia, de certa forma. Mas, então, voltando, o tradicionalismo, a herança, o sistema consolidado, isso é uma coisa muito forte. Quando você tem um sistema, você pode ter um professor muito disruptivo, muito fora da caixa, que quer fazer a mudança. Se você tiver um sistema em cima dele, que vai podar, que vai diminuir, que não vai incentivar, uma hora a energia desse cara acaba. Tipo, é muito difícil você lutar contra um sistema todo que muitas vezes, de certa forma, vai te desmotivar ou não vai te incentivar, que também é quase a mesma coisa, por causa que muitas vezes você está ali sozinho, entendeu? Que você vai ter, às vezes, pessoas que estão conformadas ou simplesmente aceitam aquilo e tem seus motivos para isso, mas a questão esse cara é aquela coisa de que só um passarinho não faz verão, né? Então, esse cara, a gente tem aí alguns expoentes pelo mundo, mas normalmente ele vai sofrer, a jornada é longa. E por que a gente não pode diminuir e jogar esse jogo junto e não um contra o outro, né? E outra questão é a falta de incentivo à modernização. Então, muitas vezes você vai ter uma escola, uma instituição, até mesmo, vamos dizer assim, um governo de um país que ele não vai querer colocar dinheiro mesmo ou tempo, disponibilizar tempo para as pessoas se capacitarem, para as pessoas entenderem e até mesmo darem acesso à tecnologia. Não adianta a gente querer explicar como o computador funciona num quadro branco. Você vai ter que ter computadores para as pessoas usarem, você vai ter que ter tablets para as pessoas usarem. Claro, a gente tem outros meios para atingir esse objetivo por causa que o mundo não é perfeito. Então, a gente nunca tem um cenário ideal, mas a gente consegue aprender e quando a gente não tem um cenário ideal, mas a gente tem as pessoas trabalhando para atingir aquilo e o problema, ele é, entre aspas, puramente dinheiro, é muito mais fácil do que você ter as pessoas brigando com as pessoas e o dinheiro não entrar também. Então, esses são um dos motivos que fazem as pessoas terem aversão à tecnologia. Vou dar um exemplo, o que acontece assim. Vamos pensar, por exemplo, na sala de aula. Um exemplo que eu gosto é do Minecraft. O Minecraft Edu, ele saiu há alguns anos e algumas escolas começaram a adotá-lo. E eu presenciei em uma escola que eu fui dar suporte para eles na época sobre o Minecraft, de que a gente tinha toda a parte de cursos, tutorial, de como instalar, como usar, e isso era direcionado para os profissionais de TI e TE das escolas. Ou, nesse caso, como muitas escolas, eles não têm um departamento disso consolidado, era direcionado para o professor encarregado ou o técnico de laboratório encarregado. E o que aconteceu foi assim, de que eu cheguei numa escola, eu troquei alguns e-mails com eles alguns dias, tentando suporte remoto, e eu falei, mas vocês tentaram fazer isso, tal, eles, não, a gente tentou, não conseguiu, não funciona. As frases normalmente são, não funciona, não tem jeito, tá quebrado, eu preciso que você venha aqui. Normalmente essa é a linha o mapa mental. E assim, sem julgamento nenhum, falei, cara, beleza, tipo, não deu certo, deixa eu tentar então dar um pulo aí para ver o que a gente pode fazer. Beleza,
fui lá num dia, e de verdade, eu cheguei lá e falei, então, vamos fazer junto. E eu sentei com a pessoa, eu abri o tutorial e eu segui o tutorial. Eu não fiz nada além disso. Então, o que se perdeu nesse meio caminho entre o tutorial e a pessoa? Na verdade, a pessoa, ela tinha medo de testar algumas coisas e de, às vezes, seguir os passos, e às vezes tinha uma janela que ela não pensou que poderia abrir. Nesse caso, nem a gente pensou, por exemplo. Então, você tem lá o Windows 10, o Windows 7, Linux, e muitas vezes, quando você está instalando ou fazendo um procedimento, uma janela até de outro programa pode aparecer. A questão é que, normalmente, as pessoas tendem a travar. Então, ela nem lê direito o que está escrito, mas ela já... Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei. Eu preciso de ajuda. Alguém vem aqui, sabe? Então, esse é um caminho comum. E, como eu disse, sem julgamento. É só uma maneira que as pessoas lidam e que a gente vai aprendendo junto a como melhorar isso, como melhorar essa comunicação e como melhorar esse entendimento para que a pessoa tenha autonomia de fazer sozinha. Então, vamos lá. Os principais protagonistas dessa história toda são nem mais nem menos do que os alunos. E aí eu dei o nome desse tópico de Young and Heavy Users. Como as tecnologias são absorvidas e replicadas por crianças e adolescentes. Bem, no final das contas, a pessoa que mais importa ali é o aluno. A gente está ajudando a ele a formar a história dele, a formar a base de conhecimento dele, a literalmente ajudar ele a ter a visão de mundo, a como que ele vai enxergar o mundo. Tipo, eu fico muito feliz de olhar para trás e lembrar dos professores que eu tive e falar, nossa, se eu não tivesse tido aquela aula, eu não sei nem como é que eu teria chegado aqui. Tipo, de eu lembrar das aulas e lembrar dos professores. Isso dá um orgulho. Tipo, eu fico com lágrimas nos olhos de lembrar do ensino fundamental, do ensino médio, tipo, de professores que até hoje eu tenho contato, alguns sim, alguns não, mas que foram muito importantes na minha vida. E a questão é como que, até mesmo, tipo, eu, e na verdade a geração que está aí hoje, que já é outra, já tem 2, 3 gerações, que lidam diferente com a tecnologia. E por que eu coloquei esse nome? Eu vou entrar numa lista daqui a pouco, mas como que os alunos, eles recebem, conhecem, absorvem tecnologias e se tornam replicadores de tecnologia. Bem, o que é um Early Adopter? Early Adopter normalmente são pessoas que quando uma tecnologia sai, elas são as primeiras pessoas a terem contato com elas. E muitas vezes até em fase que nem saiu direito para o público, eles têm alguns grupos ali que eles escolhem e eles direcionam um produto ou um serviço para que eles possam testar a tecnologia e ver se funciona, se é bom ou não. iPhone, por exemplo, a Apple, ela tem muitos early adopters. Você tem aquelas filas gigantes de pessoas indo lá comprar, mas isso hoje também, até mesmo no contexto da Covid-19, da pandemia, a gente tem muitas vezes aplicativos e serviços que são feitos de forma remota, disponibilizam para esses grupos. E eu estou falando de jogos, de serviços de streaming, de filmes. E a questão é que as crianças, eu até coloquei ali uma matéria da Big Think, falando um pouco sobre isso, de que eles são early adopters. E quais são os motivos? Primeiro, as crianças, os alunos, eles têm uma curiosidade e uma paixão pela pesquisa que é muito diferente da nossa, até, de certa forma. Porque você tende a ser mais curioso quando você é criança e você tende a querer pesquisar mais, a querer entender. Eu lembro de eu, por exemplo, na casa da minha avó e adorar ficar pegando as enciclopédias, sei lá, da Conhecer, da Barça, e ficar, tipo, vendo, às vezes até, tipo, começando pelas imagens e depois vendo lendo, né? E depois até usando na escola aquilo. Então, tipo, eu adorava ficar mexendo naquilo. Depois com a internet, então, eu voava. Queria conhecer lugares, eu queria conhecer... Ficava horas no Google Maps, no Google Earth, procurando, vendo os lugares. Então, as crianças, elas têm essa curiosidade nata delas, que faz parte até da construção de aprendizagem delas, e elas também têm hoje um acesso muito rápido à informação e à pesquisa. Então, para elas, de certa forma, é muito mais fácil. Então, por isso que elas vão acabar tendo contato com tecnologias muito antes da gente, de mim, de você, por causa que, ou, nesse caso, a gente tem um público direcionado para elas, ou elas vão acabar esbarrando com aquilo de uma forma ou de outra. Até hoje, quando a gente tem as inteligências de mercado, jogando aquele anúncio, sabe? Por exemplo, você está aqui, a gente está conversando, a gente fala de um micro-ondas.
e do nada, quando você abre o seu celular, tem lá uma propaganda de micro-ondas. Cara, isso é comum, isso hoje é um fato, a gente tem muita gente trabalhando para isso poder acontecer, e para as crianças é da mesma forma. A gente tem regulamentações de leis para proteger elas, mas elas vão acabar tendo contato com essas tecnologias. E as empresas querem que elas tenham, exatamente pelos motivos que eu vou falar agora. Pausa rápida, o Marcelo Carvalho mandou uma mensagem, ó. Olá, meu nome é Marcelo, ele é TE do Colégio Marista de Belém, e é muito complicado ver o histórico de como é um professor hoje em dia, da década de 60 com os baby boomers. Exato. Então, assim, o baby boomer, até ele mandou, né, que o professor se formava e aposentava sem precisar se reinventar, e a tecnologia avança a cada 20 anos. Em 2000, passou a evoluir a cada 5 anos e hoje é muito mais rápido. Então, o professor que se formou com uma tecnologia, acho que ele cortou a frase pela metade aqui, mas ele já vai ter que se reinventar, acredito que essa seja a ideia. E, realmente, hoje a gente tem que ter essa reinvenção muito mais aguçada do que até 20 anos atrás, por causa que os alunos estão se reinventando muitas vezes a cada ano. E como que a gente acompanha isso? Claro, talvez a gente nunca chegue no nível de reinvenção deles, até porque eles vão ter um contato de um lado e o professor e as escolas têm que ter toda uma preparação para ter esse contato. Então, é sempre uma corrida, assim, um pega-pega, para ver quem vai... Tipo, ele vai lá, quando você chega junto, ele já está mais à frente, e não tem problema nisso. A gente vai chegar lá, tá? Então, voltando, os alunos, eles têm uma fácil adaptação. Talvez você já tenha passado por isso, de você ter um aplicativo, sabe, um Facebook que você sempre usa, e aí, do nada, a Apple Store, tá, o Facebook faz uma atualização. E aí muda toda a interface, você não sabe mais onde está nada. Normal, isso acontece, e aí chega o seu sobrinho, o seu filho, o seu neto, e aí ele chega lá, pega o celular, e em 5 minutos ele sabe como usar. Você fica tipo, como assim? Eles não têm medo de se arriscar e de ir atrás, de testar. Então eles pegam ali, você vê que eles, principalmente nas interfaces touch, eles pegam, eles arrastam, eles clicam, se não deu, eles voltam, eles fecham o aplicativo, liga, desliga o celular. Para eles, isso não é problema. Eles não têm, como eu disse, tanto medo de estar ali. E até mesmo porque hoje a chance de você fazer algo, entre aspas, irreversível é muito baixa. Então, até mesmo aquele caso que aconteceu nos Estados Unidos da menina que acabou fazendo uma compra lá de moeda do jogo pra caramba, a empresa foi lá e deu refund, devolveu o dinheiro para a família, porque ela entendeu o que tinha acontecido. Então é comum de você ver que as coisas elas são reversíveis, principalmente na interface do usuário. Eles sabem que o usuário tende a errar, ele tem uma curva de aprendizagem. Agora, os alunos, eles aprendem muito mais fácil isso. Então, você dá na mão deles, em 5 minutos eles conseguiram já descobrir. Além disso, os alunos, eles são replicadores. Vamos até tirar aqui do contexto da tecnologia. Vamos pegar aquele exemplo dos fidget spinners, aqueles spinners que teve febre aí ano passado, ano retrasado e tal. Aquilo ali é o melhor exemplo de replicadores. Você tinha um aluno que aparecia com aquilo na escola, nos dias seguintes apareciam mais alguns, na outra semana já tinha dobrado. Alunos, crianças, jovens, adolescentes, eles são replicadores. Nós também somos, mas por eles estarem no contexto escolar de ter um grupo, que eles se encontram todo dia, eles estão ali, eles fazem as atividades, passam a maior parte do dia juntos, eles tendem a replicar o comportamento uns dos outros. E para a tecnologia do mesmo jeito. Eu lembro quando eu estava no ensino fundamental, que quando a primeira pessoa apareceu com o celular na sala, meu Deus do céu, foi uma febre e as pessoas não sabiam como lidar com aquilo até. Mas, conforme os anos foram passando, até por ser um bem mais caro, todo mundo começou a ter celular. Inclusive, os jovens, adolescentes, começaram a ter e levar isso para a sala. E, além disso, hoje a gente também tem produtores de conteúdo, ou que são crianças, então eles são crianças que têm ali adultos dando suporte, mas são jovens que produzem conteúdo para jovens, ou você vai ter pessoas mais velhas que produzem conteúdos para crianças. Você tem o YouTube Kids, você vai ter o Google também fazendo curadoria disso, mas você tem muita gente trabalhando, explorando esse nicho de mercado, de trazer conteúdo de tecnologia, muitas vezes também de propaganda e tal, que isso é uma discussão um pouco mais complexa, mas voltado para crianças. É um fato de que a gente tem muito isso, porque eles são
hoje pessoas que influenciam. Eles influenciam a família, eles influenciam os pais, influenciam os amigos, influenciam as escolas. Então, a questão é como que eles vão acabar moldando a comunidade que eles estão e, ocasionalmente, isso vai bater nas famílias, nos pais e na escola. A gente tem que pensar que eles já fazem isso. E com a ânsia da tecnologia também. O Túlio Araújo mandou assim, ó, muitas vezes há um medo de apertar um botão, de entrar em um site só porque não conhece, mas se você não tenta, nunca vai aprender. Exatamente, esse é um ótimo exemplo. Se você não tenta, você não vai aprender. Se você não, muitas vezes, assim, o fato de você conhecer, por exemplo, as questões de segurança online, de, putz, se eu clicar nisso, eu vou ter um vírus, meu computador vai ser invadido? Não. Se você clicar no anexo, sim. Se você abrir um e-mail suspeito, sim. Então, tipo, esse tipo de coisa que, ainda assim, você tem que, às vezes, tentar e ir aprendendo. Se não for assim, você não vai aprender. Então, o medo de tentar te impede de aprender, de se reinventar. Então, isso é algo que a gente tem que combater e dar formas para a gente poder alcançar juntos vamos dizer assim, uma época em que as pessoas vão ter mais essa curiosidade quase infantil de testar e de pesquisar e de entender. Beleza? Heavy users. Então, vamos mais um termo aí pra gente. Heavy users são, em tradução literal, são os usuários pesados. Quem são esses usuários? São normalmente pessoas que eles vão usar o serviço de cabo a rabo, eles vão explorar cada janela existente no aplicativo, e normalmente eles são as pessoas que vão encontrar erros. E adivinhe só, as crianças, jovens e adolescentes, os alunos, eles são heavy users demais. Eles são uma parcela ali pesada desse grupo. Por quê? Como eu disse, como eles têm essa curiosidade inata, eles vão entrar em todas as janelas, e hoje você tem até programas de recompensa para as pessoas que acham erros. Então, as empresas pagam para quem encontrar um erro ali de experiência de usuário, ou mesmo um erro de estrutura, de servidor, e eles pagam em dinheiro. A questão é que os alunos, eles já são heavy users por natureza, tendo uma recompensa ou não. Porque eles vão explorar, eles vão acabar usando, muitas vezes eles ficam com o celular, o tablet, muito mais tempo, até do que, tipo, de certa forma, é saudável, mas que eles acabam usando a tecnologia, isso é um fato. E os aplicativos, eles vão entrar, eles vão fuçar, eles vão procurar como usar, até mesmo descobrir coisas secretas dentro de um jogo, por exemplo. Então, a pergunta, isso é bem legal, eu tenho contato, tenho amigos que trabalham com desenvolvimento, com aplicativos e tudo mais, e sempre surge alguém que vai falar, mas ninguém nunca vai fazer isso, ninguém nunca vai tentar. Você pode ter certeza que eles vão. Direto você vê casos aí de crianças que acabaram conseguindo fazer alguma transação que elas nem deveriam poder fazer, ou em um jogo eles descobriram um bug, e nesse caso dá vantagem para eles. Então, eles vão tentar. Nunca diga nunca, porque as pessoas, e principalmente os alunos, eles têm essa sede e eles têm também tempo para fazer isso. Então, eles vão gastar uma parte procurando, pesquisando, explorando um mapa, explorando um aplicativo, tá? Outra coisa, como eu disse, de novo, tempo e curiosidade. Os alunos, eles têm uma rotina que muitas vezes permitem a eles utilizar esse tempo com a tecnologia. Então, eles vão estar no celular, em casa, no transporte, na escola, muitas vezes, isso sendo, de certa forma, questionável, e eles têm a curiosidade. Você junta esses dois fatores, eles vão usar pra caramba os seus serviços, a sua tecnologia, tá? E, além disso, hoje a gente tem interfaces que são muito intuitivas. Então, se você pegar uma criança, assim, de uns 3, 4 anos hoje, colocar ela na frente de uma TV e colocar, tipo, às vezes até um programa, você vai ver que ela vai na televisão e ela vai apertar os botões, assim, na tela, pensando que ela vai conseguir interagir com aquela televisão. Porque isso é intuitivo. Se a gente parar para ver anos atrás, a gente, como criança, já fazia isso. A gente tentava apertar, às vezes, a televisão e encostar na imagem. A questão é que hoje a tecnologia permite que a gente faça isso. Só dando uma pausinha. Eu falo demais. Então, as interfaces, cada vez mais, elas são intuitivas. A ideia é que você sempre possa fazer com que o usuário entenda o que ele vai fazer, sem precisar ler uma documentação ou nada do gênero. Ele olha e fala, nossa, esse botão é uma seta, provavelmente é compartilhar. E ele clica, entendeu? E isso é uma das coisas que fazem com que, muitas vezes, até crianças que nem são alfabetizadas, elas consigam utilizar o aplicativo. Por causa que o símbolo ele é muito autoexplicativo. Ele não precisa estar escrito para
criança poder utilizar. Ela olha e fala, nossa, isso aqui me parece tal coisa. E aperta. E continuando. Bem, depois de eu trazer toda essa carga de informação para vocês, a pergunta é, e o que a gente faz? Tipo, beleza, a gente tem um monte de aluno, então, que entende tecnologia, vai atrás de tecnologia, testa tecnologia. E daí, tipo, a gente como escola, como professor, o que a gente tem que fazer, sabe? O que são as possíveis soluções? Bem, a primeira coisa, gente, pensando nos alunos, né? Eles são usuários, a gente tem que entender algumas questões aqui. Tipo, eles são usuários natos e possivelmente eles vão dominar a tecnologia melhor do que a gente, antes do que a gente, mais rápido do que a gente. E não existe problema algum com isso, não tem problema nenhum. Então, gente, assim, como a gente estava falando lá das salas de aula, a ideia de você ter um professor como detentor e único caminho do conhecimento, essa ideia ela mudou muito durante o tempo, até porque não é mais assim. Hoje, como a gente tem um acesso à informação muito rápido, então se você falar uma coisa na sala, é capaz do aluno pegar, abrir o celular, e se ele não concordar, ele ir atrás e falar, cara, eu acho que não é bem assim, e fizer isso, tudo bem, a gente tem a questão de hierarquia dentro da sala de aula, mas esse caminho, ele estar aberto é muito bom. E, na verdade, o aluno ter essa sacada, esse criticismo de, cara, eu não sei, eu tô achando estranho o que ele falou. Pô, eu vou ver se faz sentido ou não e vou levar para ele depois. Pô, isso é muito bom, é uma coisa legal a gente incentivar eles a fazer. Por causa que isso vai tornar eles adultos que criticam, que pensam, que são questionadores. E, basicamente, as sociedades, elas tendem a evoluir muito quando isso acontece, quando você tem pessoas que vão tentar entender e se posicionar melhor perante as tecnologias, o conhecimento e a sociedade em geral. Agora, quando você tem professores que são os detentores totais do conhecimento, isso bate no orgulho. E eu digo isso, tipo assim, como eu disse também, sem julgamento nenhum. Se eu estiver numa sala de aula, como já aconteceu, de eu estar dando um curso de programação, e alguém falar, olha, eu não acho que é bem assim. Pô, é uma hora que muitas vezes você tem que parar e falar, putz, nossa, errei, o que eu fiz? E você fala, nossa, é verdade, tipo, pô, cara, você tá certo. Porque no final das contas aquilo é o melhor, mas um cabo de guerra muitas vezes da gente com o nosso orgulho, com a nossa história, com as nossas tradições. Mas isso é no dia a dia. Então, tipo, a gente não pode esperar também uma mudança do dia para a noite, mas é um exercício que a gente pode fazer. Então, muitas vezes é legal incentivar essa curiosidade, essa ideia de que, cara, vamos aprender juntos, sabe? Eu tô aqui para conduzir vocês, muitas vezes por um currículo que a gente tem que cumprir, mas a gente pode alcançar eles de formas diferentes. Pô, você tem uma coisa legal para falar? Vamos conversar. Claro que quando a gente tem crianças menores e tudo mais, o diálogo ele é de forma diferente, mas ainda assim ele tem que ser presente, ele tem que estar ali de alguma forma. Os alunos gostam desse protagonismo também. Aí o Marcelo, ele falou, tipo, exatamente isso, ele falou que a solução é engolir o orgulho. Então, concordo totalmente, tipo, que não tem problema ensinar e ser ensinado. Cara, eu fico muito feliz, na verdade, de olhar e pensar, nossa, eu posso viver 100 anos e ainda assim vai ter coisa para aprender. Tipo, pô, isso é legal pra caramba. Você fala, se eu quiser, eu nunca vou estagnar, eu sempre posso estar aprendendo coisa nova. Isso é muito legal a gente poder pensar que a gente tem acesso a isso. Tipo, de que isso que tá na nossa mão é mais forte do que o computador que levou a gente para a Lua, sabe? E a gente tem acesso à informação em segundos. E aí, tipo, como ele falou, os professores estão começando a entender isso. A Noeli, ela falou que os pais são muito mais resistentes que os filhos. E neste momento estamos dando aula para os pais e filhos juntos, online. A pandemia, ela é inquestionável o que ela é, no sentido da parte ruim, de como ela afetou nossas vidas, como que, tipo, a minha geração, por exemplo, eu falei, estou transmitido aqui de casa, exatamente por causa disso, estou trabalhando de casa, meus pais também estão em casa, minha irmã também, e tá todo mundo aqui dentro. A gente está meses dentro de casa. Tipo, as pessoas que puderam estar dentro de casa, elas estão dentro de casa, e a gente olha e fala, a gente não foi preparado para isso, gente. A gente, como filho, estudante, a gente não foi preparado, a gente não tem uma infraestrutura para isso, principalmente no Brasil e em vários países a gente não tem uma infraestrutura que consiga comportar isso, seja em internet, seja em tecnologia, em computador, em celular, a gente não tem, mas a gente está tendo que se reinventar.
Então, hoje os pais, eles estão entendendo muito mais o que é um processo de aprendizagem de um filho. Tipo, tem vários vídeos na internet dos pais, tipo, falando, gente, eu não sabia isso na minha época, não tem por que eu saber agora. E faz todo sentido. Que eles estão tendo que sentar e muitas vezes aprender junto com o filho e tá ali em cima vendo, pô, o que ele tá aprendendo, o que ele tá estudando. Então, se a gente pode olhar para essa pandemia e pensar, pô, isso pelo menos vai dar um estalo para eles olharem e falar, nossa, realmente, pera, não era tão simples assim eu virar para o professor e falar, não, você tem que ensinar desse jeito. Porque o processo de aprendizagem, ele não é assim. O professor, ele é o profissional da aprendizagem, ele é o profissional do conhecimento. Então, a ideia é que ele consiga levar, e os pais agora estão começando a entender melhor como é esse caminho de levar o aluno até do ponto A ao ponto B, vamos assim dizer, né? E muitas vezes junto com eles. Beleza. Agora o próximo. A tecnologia, voltando para cá, a tecnologia, ela já está inserida na rotina dos alunos, na sua maioria. Então, mesmo quando a gente fala de populações periféricas, de minorias, e que o acesso à tecnologia ele é muito limitado, até mesmo quando você tem os povos indígenas, mesmo que seja limitado, eles têm uma ânsia por conhecer, por entender, por querer ter aquilo também. E isso é muito importante. Então, de certa forma, eles vão buscar colocar aquilo na rotina deles. E isso é um fato. Tipo, se a gente pensar muito, tipo, por exemplo, em São Paulo, em escolas, tanto da rede pública quanto privada, que os alunos eles já têm contato com a tecnologia, ele pode não ter um computador em casa, mas ele tem um celular, ele já está ali antenado em tudo que está acontecendo. Ele quer ter, às vezes, um modelo mais avançado, um modelo mais potente de celular, para ele poder, às vezes, jogar, ouvir música, ver filme, usar como óculos de realidade virtual, mas isso já está inserido, então isso já faz parte do cotidiano. Não é algo que ele vai ter que reaprender, é algo que ele sempre está aprendendo e muitas vezes ensinando os outros e replicando junto com os outros. O pessoal comentou agora também sobre que a pandemia alavancou muito conhecimento tecnológico. Concordo, a Michelle Leite que falou isso. Concordo totalmente, pode ter certeza. A gente está vendo, o pessoal falou, nunca se fez, a gente falando do Brasil, né? Eu vi um artigo que saiu essa semana, falando de que nunca se fez tanta ciência em tão pouco tempo. Isso é verdade, para a tecnologia é a mesma coisa. Quantos serviços de streaming não melhoraram? Quantas infraestruturas de internet, de conexões, às vezes pacotes mais acessíveis de dados, estão sendo estudados e proporcionados para que as pessoas possam ter esse contato? Tipo, isso é ótimo. Essa é uma das partes, entre aspas, boas que a gente pode aprender com tudo isso. Claro, uma coisa não justifica a outra, mas ela é um resultado. Então, quando a gente olha para todo esse contexto geral, a gente está conseguindo ainda, mesmo com tudo que é ruim, a gente está conseguindo aprender coisas com isso. Tipo, é uma ação involuntária, mas ela está presente, né? E aqui a Nádia comentou que a pandemia serviu como tratamento de choque para a tecnofobia. Concordo totalmente. Eu tenho professores na faculdade que eles são PhDs, doutores e tal, e ele é um professor que muitas vezes ele tinha a famosa frase, né? Gente, alguém me ajuda com o projetor. E, tipo, cara, eu falei, não julgo nem um pouco. É uma tecnologia que ele nunca teve presente, muitas vezes, na graduação dele. Ele tá tendo que ter contato com aquilo agora, é uma nova informação, sabe? E muitas vezes ele tá ali estudando e tudo mais. E hoje, quando a gente fala, ele vai ter que abrir uma sala de vídeo, ou às vezes até um serviço de streaming aí, você fala, gente, tipo, ano passado ele tava tendo que aprender como ligar um cabo VGA, e agora ele tá tendo que fazer transmissão online. Tipo, o que aconteceu, né? Mas, sim, isso está acontecendo e isso faz parte. E dessa forma, a gente está tendo um tratamento de choque, o pessoal está se modernizando e estão surgindo até cursos para a galera poder se adaptar. Isso é bem legal. E a Noelita me falou que, sim, não é fácil, mas quando entendem é maravilhoso. O filho ensinando os pais. Com certeza. Quando a gente tem os pais e os filhos caminhando juntos, e também nessa direção do conhecimento da escola, isso é muito legal. Muitas vezes a gente não teria uma outra oportunidade de ter esse contato esse tratamento de choque tão forte. Se está dando certo, isso é muito bom. E se não está dando certo, a gente tem que entender por que não está dando certo, tá? Voltando lá para os alunos. Então, além disso, existe uma vontade dos alunos de utilizar a tecnologia sempre que possível, dentro e fora da sala de aula.
Então, eles não vão, como eu disse antes, eles não vão estar se forçando a usar um negócio que eles não querem, que eles não gostam. Muitas vezes aquilo é atrativo para eles, então eles vão pegar, vão entender, vão falar. E isso, acho que isso, tipo, é bem legal, como eu disse, é natural deles. Então, dentro da sala de aula ou fora, se você incentivar eles a usar, pô, melhor ainda, porque eles já estão usando. Então, dentro da sala de aula é uma discussão grande, mas quando a gente vê as coisas conseguindo andar muito bem, até mesmo o próximo tópico, se não me engano, está no outro slide, mas a gente vai falar sobre a questão de controle dentro das escolas. Pô, alguns anos atrás, quando eu estava no ensino fundamental, eu lembro de ter uma lei, não lembro se era estadual, mas eu sou de São Paulo, mas eu lembro que saiu uma lei de que era proibido usar celular na sala de aula. E eu entendo, tipo assim, para mim hoje faz todo sentido a motivação da galera, tipo, como que era, até mesmo, como eu disse, uma tecnologia muito nova e tudo mais, e a galera tava perdendo o foco. Mas era proibido. E hoje é uma ferramenta que muitas vezes, na faculdade eu vejo que muita gente nem leva caderno, nem leva nada, o cara leva um tablet, ou às vezes só o celular, e o cara às vezes grava a aula, tipo, o som, ou até mesmo ele usa como caderno e tá tudo certo. Então, a tecnologia, ela se faz presente dentro e fora. Porque aquele celular, muitas vezes, é o mesmo celular que depois ele vai enfiar no bolso, colocar a música dele no fone de ouvido e ir para casa. Entendeu? Então, é um instrumento que está sempre com ele. Não é mais o caderno da escola. Muitas vezes, talvez seja o bloco de notas da escola, talvez seja o Word da escola. Mas aquele aparelho vai estar ali sempre com ele. A gente talvez só tenha que aprender a utilizá-lo melhor e direcioná-lo melhor. Mas ele já está ali. E, além disso, isso é uma coisa bem legal, que eu pude sentir mais na faculdade, que é a linguagem próxima, a conexão próxima. O que é isso? Quanto mais a gente consegue se aproximar da linguagem do aluno, esse tópico não é novo, principalmente para vocês, professores, esse tópico não é novo, mas quando a gente fala de tecnologia, isso e principalmente no combate à tecnofobia, isso é muito importante. Então, assim, se você tem uma linguagem que ela se aproxima do aluno, você consegue ter uma conexão com o aluno. Em que sentido? Cara, eu achei muito legal. Tem um professor meu, que é um padrinho, que é o Jefferson. Ele também trabalhou na Zoom já. O Jefferson Feitosa é um amor. Ele é um cara que, putz, eu aprendi muito com ele. Quando eu estava lá no Fundamental, ele fez uma palestra usando o filme Matrix para falar de computação. Aquilo, para mim, me deu um brilho nos olhos, assim, tipo, inacreditável. E, tipo, eu tive uma conexão com aquilo. Tipo, aquilo falou comigo. Até hoje eu lembro daquilo. Então, quando a gente consegue ter essas conexões e a gente consegue falar assim, olha, é muito difícil você ter um aluno tecnofóbico. Normalmente, se você tiver um aluno tecnofóbico, é muito possivelmente por causa da família dele, de alguma tradição ali um pouco mais complexa do que, às vezes, é uma coisa mais inata para a gente, tipo, mais um choque de geração. No choque de geração, você tem uma coisa mais natural de se acontecer. Então, uma tecnologia que eu olho para ela, não me dou muito bem ali, eu fico na defensiva, e durante os anos eu não paro para entender ela melhor, e o que acontece é que eu acabo tendo aversão a ela. O que acontece é que quando você se dispõe, você olha, por exemplo, para um jogo. Putz, eu achei isso muito legal. Na faculdade, um professor meu de física, tipo física pesada, tipo física 3, ele pegou, a gente estava fazendo um estudo de energia na época, ele pegou e usou um exemplo do Dragon Ball. Ele olhou e falou assim, ó, eu quero que vocês calculem quanto seria a energia dissipada com Genkidama. Um negócio assim, tipo, é uma linguagem que talvez vocês não conheçam, mas para o aluno, tipo, eu como aluno naquele momento, falei, nossa, que legal, cara, tipo, pô, eu tive uma motivação a mais para estar ali, eu tive uma conexão com o professor. E isso, quando a gente fala de tecnologia, se eu chego para ele e falo, cara, pô, hoje eu quero falar com vocês sobre, por exemplo, sobre o Facebook. Eu quero falar para vocês, tipo, quando vocês postam, com que frequência vocês postam? Pô, vamos calcular quantas horas vocês gastam por dia em redes sociais? Vamos falar sobre como que essa troca de mensagens, ela é importante para vocês? Sabe, coisas assim, você está criando uma conexão com ele, que muitas vezes foge da forma coloquial e formal de uma aula, daquela coisa que a gente fala que muitas vezes você sente um distanciamento muito forte. Claro, a gente tem formalidades que têm que ser seguidas, mas na sala de aula a gente pode melhorar a maneira como essas formalidades estão ali. E como a gente pode juntar as gerações e não afastá-las, né? Eu vou beber uma água e já também vou ler os comentários. Por exemplo, o Nicolas, você coloca aí para mim, Guilherme?
Valeu. Ó, minhas aulas envolvem programas de desenho vetorial. Esses programas exigem a prática, mas muitos alunos não tinham computador disponível em casa. Agora nem precisam dividir cadeira. Pô, cara, isso é ótimo. Então você acabou tendo de que uma prática que necessitava de um dispositivo, antes a galera não tinha, entre aspas, meios, até mesmo uma motivação mais clara para ter aquele dispositivo. E agora eles têm. Agora o contexto mudou. Agora aquilo se tornou um equipamento necessário. Porque na escola, muitas vezes eles nem tinham contato, eles não tinham prática em casa, por conta que não era uma coisa acessível, ou como eu disse, uma prioridade. E agora é. A Noeli comentou que no meu colégio ainda só que depois da pandemia isso irá mudar, pois aprendemos a usar a forma correta. Deixa eu só entender o contexto do que você falou. Para ele. Tá. Acho que ela estava falando dos celulares, de que no colégio ainda só que depois da pandemia isso irá mudar. Nesse contexto dos celulares eu concordo totalmente, e assim, pessoalmente, o meu voto é que para isso mude mesmo. Então, se a gente, quanto mais a gente puder usar o que o aluno ele já traz com ele, melhor ainda. Como eu disse, essa conexão ela se torna bem mais natural. Vamos lá? Agora eu quero falar sobre vocês, em sua maioria, sobre os professores, sobre nós, né? O que a gente pode fazer para ser menos tecnofóbicos e para conseguirmos replicar essas práticas e sentimentos de nessas horas que a gente tiver um choque cultural, um choque de geração, de falar, não, peraí, a coisa pode ser mais embaixo, né? Não tem problema a gente não dominar uma tecnologia de prontidão, não ser um early adopter. Você pegar, de certa forma, o bonde andando, gente, não tem problema nenhum. Não tem problema você comprar um curso para você aprender, não tem problema a escola incentivar muito tempo depois, sei lá, tipo, um ano depois do que a tecnologia já está em uso, um curso ou coisa assim para vocês estarem por dentro da tecnologia. O Google é uma coisa maravilhosa, ferramentas de pesquisa no geral, por causa que você pode ter acesso àquilo, você pode não dominar, mas você pode não ser um early adopter, mas você pode entender. Então, peraí, vamos supor, o cara me aparece com um smartwatch, aquele relógio, né, inteligente na sala. O que é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Esse relógio ele usa para ver mensagem, para controlar alguma coisa. Interessante. Como que eu posso usar isso, sabe? E você não tem que sair dali correndo e ir numa loja e comprar um smartwatch. Muitas vezes não é nem acessível isso. A ideia é só que você não tenha essa repulsa imediata ao que ele está trazendo, sabe? De você olhar e falar, nossa, cara, que interessante, que legal, o que é isso aí, sabe? Muitas vezes abaixar ali e perguntar, o que é isso aí? Me explica, por que você tem? Qual que é a ideia de você ter isso, né? Isso eu acho uma coisa bem legal, uma maneira da gente poder combater a tecnofobia. Nossa, eu queria ter um mural com isso, que assim, aprender algo novo não significa esquecer o antigo. Gente, você aprender a usar uma tecnologia na sala de aula não significa que você vai pegar toda a sua formação, o seu magistério, a sua pedagogia e jogar pela janela. Você só está aprendendo a comunicar isso de forma diferente. Então, se hoje a gente, de certa forma, está usando menos papel, a gente está usando as coisas mais digitais, você vai continuar transformando, trazendo informação. E quem sabe até de forma melhor. Quando a gente pensa lá atrás, como eu falei, na história do Fredo, do Sócrates e do Platão, pensa que a partir do momento que eles começaram a escrever e guardar, esse é o único motivo de a gente saber essa história hoje. Então, ele conseguiu passar gerações com essa história. Ele conseguiu guardar muito mais informação do que ele guardaria normalmente. Então, quando você está ali, às vezes, no tablet, você consegue colocar imagens, links, vídeos, coisa que você não conseguiria fazer no caderno. Isso é muito legal. Isso ajuda bastante. Então, a gente aprender algo novo, a gente não vai precisar esquecer o que a gente já fez. Tanto que, na verdade, muitas vezes, a gente pega o processo de brainstorming, essas coisas, a gente pega ideias antigas e só dá uma cara nova para ela, sabe? Então, o conhecimento que você vai ter, ele nunca é perdido. Você pode, por exemplo, um exemplo lá que eu comentei no começo, eu já tive contato com muitas áreas aí de certa forma de conhecimento. Então, na faculdade, na educação, nos efeitos especiais, e são coisas que me interessam, sabe? Que eu fui atrás. E eu comecei a ver que elas se interligam, elas se encaixam. Isso é legal pra caramba, sabe? Às vezes é uma tecnologia que você vai aprender agora, na pandemia, que você tá vendo despretensiosamente. Quem sabe no futuro não é uma coisa que desbanca, que fica uma coisa gigantesca que os alunos vão usar, sabe?
ou então pode ser uma coisa que você vai te dar uma sacada para um futuro próximo. Então, as possibilidades são infinitas. Você não tem a perder quando você faz isso. Beleza? Alunos podem e gostam de ajudar. Gente, como eu disse antes, alunos, eles gostam de ser protagonistas também. Então, se você não entender algo e você chamar o aluno e falar, cara, eu não tô manjando nisso, por exemplo, agora do projetor. Gente, eu não consigo ligar o projetor, alguém pode me ajudar? O aluno gosta de fazer isso. Tipo, o cara não vai falar, que porra, eu vou ter que ir lá, sabe? Não, ele gosta. É legal isso. Na faculdade, por exemplo, tinha uma professora minha que ela era doutora em engenharia aeroespacial. Tipo, putz, ela era assim, ela mandava muito bem na área de conhecimento dela. Ela estava me dando uma matéria de modelagem 3D, tipo AutoCAD e tal, num software novo na época, que era o Fusion 360. E ela não dominava. E aí ela chegou para mim, para mais um aluno, e falou, olha, vocês já usaram? Eu falei, eu uso, já faz alguns anos e tal. Aí ela falou assim, gente, então, por favor, me ajudem nisso. Tipo, até mesmo depois da aula a gente troca uma ideia. Pô, beleza. Cara, aquilo foi uma experiência show de bola, sabe? Tipo, a gente fala, a gente pode fazer isso. Aí na outra aula ela chega e fala, olha, eu descobri essa ferramenta. O que vocês acham? Tipo, funciona, não funciona? Pela prática? Aí eu falei, essa ferramenta funciona, vamos usar, tal. Pô, isso foi uma experiência show de bola, foi uma troca de conhecimento. E foi como eu disse, teve uma conexão ali, de eu olhar e falar, pô, mano, que professora legal, sabe? Que matéria legal, de a gente aprender muita coisa junto. Porque tinha coisa que eu não sabia, ela não sabia, mas a gente, vamos aprender junto e vamos estar junto com a galera da sala, né? Isso foi show de bola. Então, galera, os alunos gostam disso, eles gostam de estar presentes. O Nicolas Eculano mandou. Passei 2 meses ensinando os alunos a usar o Google Docs para eles escreverem o diário de bordo deles. Com isso, eles não precisam mais me entregar nada, uma vez que eu já tenho acesso ao que eles escreveram. Na volta, continuarão com isso. Eu adorei essa ideia do diário de bordo. Acho que é uma prática mega válida, até porque a gente consegue ter um acesso e um controle muito melhor do que a gente tinha antes. Assim, se eu olho para pós-pandemia, se isso ficar de herança, nossa, eu acho isso maravilhoso. Eu, assim, por mim, até mesmo na faculdade, eu só entregaria os trabalhos de forma online, lá pelo Drive, pelo Google Classroom, porque é show de bola, foi uma mão na roda, e muitas vezes vai facilitar a sua vida como professor também. Muitas tecnologias a gente pode ter medo de cara, mas elas vão nos ajudar conforme a gente for caminhando. Então, ao invés de você ter que carregar coisa para casa, cara, você pode chegar lá, abrir seu computador e tá tudo lá, sabe? Tudo bonitinho, estruturado, você pode filtrar, você pode ver em quanto tempo eles fizeram, como eles fizeram, coisa que muitas vezes a gente não teria como fazer se fosse só no papel. Então, esse é só um exemplo para dizer assim, vamos dar uma chance, galera, vamos dar uma chance para a tecnologia, vamos dar uma chance para, às vezes, uma coisa nova. O pior que pode acontecer é você olhar e falar, olha, isso não tá bom ainda, cara, não funcionou, não tá bom. Vou voltar um passinho atrás, vamos continuar usando como tava. Mas você deu a chance. Porque, no melhor caso, você olhou e falou, gente, como que eu vivi até agora sem isso? Quando a gente pensa, alguns anos atrás, como a gente vivia sem celular, tipo, era uma loucura. Mas hoje, a gente vive com e tá tudo bem, faz parte da nossa rotina. Certo? Escolas, queridas instituições de ensino. Vocês também têm um papel nisso. Não posso tirar essa carga de vocês, porque vocês fazem parte. Não são só os professores, não são só os alunos. Vocês estão ali, vocês também estão jogando esse jogo, como todos os outros. E existem escolas tecnofóbicas. E aí eu só vou separar aqui, só para a gente não ter um conflito de ideias. Existem escolas que elas têm uma linha muito tradicional e existem escolas que são tecnofóbicas. Não necessariamente uma coisa é a outra sempre, tá? Você pode ter escolas que a linha pedagógica dela é uma linha que ela escolheu e não é que ela tem medo de tecnologia. É simplesmente que isso não se adequa à maneira como ela faz o que ela entende como ensino. E existem escolas que se dizem mega disruptivas, inovadoras e tal, mas elas são tecnofóbicas. Então, são escolas que eles podem se vender assim. Nossa, isso me dá uma... Vocês imaginam como isso me deixa, assim, bolado. Por causa que tem escolas que, quando você vê isso, traga o seu filho para o futuro, para a geração Z e tal. Quando você chega lá, o aluno tem uma aula de inovação ou de mesmo Lego no ano. Pô, sério, cara? Tipo, aí é muito... tá falando muito de slogan, né? Tipo, não vamos fazer isso. Vamos tentar inserir isso de uma maneira legal, de uma maneira equilibrada, de uma maneira que respeite a curva de aprendizagem deles também. Mas, voltando. As escolas, o que vocês podem fazer? Gente, capacitação.
é uma coisa que hoje ela é muito mais barata do que antigamente, não é um conhecimento exclusivo, e isso pode ser compartilhado de forma fácil. Então, ó, nova tecnologia, surgiu uma coisa nova, por exemplo, o negócio do Minecraft, por exemplo. Pô, vamos juntar o pessoal e, muitas vezes, num primeiro momento, os mais interessados, os que se dispuseram a aprender aquilo, falam, ó, galera, vocês não são tecnofóbicos. Talvez você seja até o contrário. O contrário de tecnofóbico é tecnofílico, que é a pessoa que ela tem uma paixão, um afeto pela tecnologia. Ela realmente gosta. Muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu adoro tecnologia. Eu sempre quero estar ali entendendo o que tem de novo e trabalhando. Até porque faz parte do meu contexto de trabalho. Mas eu, pessoalmente, eu gosto bastante. E a ideia é que as escolas, muitas vezes, elas não vão conseguir abranger todo mundo, mas vocês podem pegar esses grupos menores e falar, ó, vocês vão ser os replicadores de conhecimento, galera. Se a gente conseguir pegar essa tecnologia, vocês entenderem ela, vocês conseguirem não dominar, mas pelo menos mostrar o uso, como lá, por exemplo, o cara do telégrafo que eu falei, cara, show de bola, porque as outras pessoas vão começar a ver valor. Se você consegue mostrar como a coisa funciona, as pessoas veem valor naquilo. Elas vão querer usar. Se você mostrar que facilita a vida, elas vão querer estar ali, entendeu? Então, mostrar valor é uma coisa bem importante. Vamos dar uma lida nos comentários. Só começando aqui, ó, o Marcelo, ele falou, peço ajuda para aprender o Minecraft. Marcelo, existem várias plataformas online bem legais que você pode aprender esse conteúdo especificamente. No YouTube a gente tem cursos bem bons. Se você digitar Minecraft Edu, vai aparecer uma carga legal. E você tem muito conteúdo de graça também. Então, se você digitar, por exemplo, mapa Minecraft medieval, vai ter muita coisa montada de graça, até com tutorialzinho de como instalar. Eu recomendo, funciona bem. O Fernando Martins, ele perguntou, na sua opinião, muitas ferramentas tecnológicas educacionais não acabam tirando o foco dos alunos no aprendizado? Essa é uma discussão bem legal. Eu vou responder essa pergunta, mas se vocês quiserem entender até mais, sexta-feira eu vou estar aqui falando sobre isso, falando sobre as ferramentas digitais. Mas o problema hoje é que a gente está tendo o que a gente chama de inundação. Então, a gente tem uma inundação de ferramentas, que é tanta ferramenta, é tanta tecnologia, tanta coisa, que a gente filtrar tudo isso se torna muito complicado, muito complexo. Por isso, assim, aí eu falo, eu vou ter que fazer o jabá, mas o bom de você ter empresas como a Zoom é que elas fazem isso por você. Então, elas vão pegar essas ferramentas, isso faz parte, por exemplo, do meu trabalho, que a gente vai pegar uma parte do ano, e a gente vai em feiras, a gente sempre está antenado, mas a gente pega uma parte do ano, senta e fala, ok, o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai trabalhar como ferramenta educacional. Pô, essa ferramenta faz sentido? Não faz. Ou essa ferramenta faz sentido? Faz, mas ela está muito no começo, não vai dar certo como plano nas escolas. E o que a gente vai fazer? Então, a gente faz todo esse filtro, monta o conteúdo e entrega para vocês e fala, cara, é isso aqui. A gente, para evitar que vocês muitas vezes se inundem com isso, a gente segura a barreira e fala, esse daqui a gente testou e está funcionando. E isso é muito importante também. Galera, testa. Vamos dizer que você queira fazer de forma independente, pegar uma tecnologia e aplicar na escola que você está. Ou para os seus alunos mesmo, testar. Cara, melhor jeito, testa. Pega um jogo, pega claro, conversa com os pais, com os alunos, com a escola, monta uma classe piloto, vai lá e testa a ferramenta. Deu certo? Show. Não deu? Pelo menos os alunos tiveram uma experiência legal, eles conheceram aquilo e eles vão te dar o feedback do que eles acharam. Acredito que seja isso, Fernando. Vamos lá. Nas escolas, infraestrutura ainda é um problema. Gente, eu sei que eu vou estar sendo meio tópico quando eu falar isso, mas, gente, internet é uma coisa que, cara, tipo, a gente consegue fazer as coisas assim, consegue, mas hoje é uma coisa quase indispensável. Eu sei que no Brasil ainda a internet é uma coisa cara, ela é uma coisa que ela não é muitas vezes acessível, em muitos bairros, muitas escolas públicas, elas não conseguem nem chegar ao cabeamento até lá, sabe? Mas se isso está disponível para você, tipo, e principalmente se você entende que você pode ajudar a deixar isso mais acessível, faça. Por causa que quando você tem uma infraestrutura que ela está ali para receber, é muito mais fácil do que você ter que criar uma infraestrutura, você tem que, às vezes, falar com uma empresa para ele conseguir trazer até você aquilo. Agora, na pandemia, a pessoal da infraestrutura está, tipo, fazendo vários remeleixos aí para poder garantir, porque, convenhamos, fluxo de internet se tornou absurdo nesses últimos tempos,
por causa que as pessoas estão trabalhando muito de casa, né? Por exemplo, o Nicolas Circulano falou, os computadores da minha escola ainda são de 10 anos atrás. Cara, isso é uma realidade muito ampla, infelizmente. A gente tem muita tecnologia ultrapassada, obsoleta, sem atualização, que muitas vezes ela não vai estar pronta para receber essa nova carga de tecnologia. E muitas vezes os professores, as escolas, elas são tecnofóbicas por isso. Ela fala, como assim? Eu investi tanto nos laboratórios, nos computadores há 10 anos atrás, eu já estou tendo que investir de novo? Então, sim, infelizmente não é uma realidade, mas muitas vezes, hoje também, quando você tem uma disseminação de uma tecnologia, ela se torna mais barata. Então, quando a gente tem hoje computadores que são muito mais adaptáveis, por exemplo, aquele computador, esqueci agora o nome dele, o Fire, da Amazon, é um computador de baixo custo. No Brasil ainda ele é um pouco caro, mas ele já é baixo custo. O Chromebook, ele é um computador de baixo custo, e para tudo que você faz no Google Chrome, poxa, de bola. E muitas vezes ele vai ser muito mais barato do que um computador todo montado e tal. Até porque a gente tem que desmistificar aquela ideia de matar mosca com bazuca. Você não precisa de um supercomputador para algumas tarefas diárias. Então você não precisa, às vezes, de um investimento milionário para você ter um laboratório de informática. Não é barato. Não é barato. Isso é um fato. Mas muitas vezes a gente conseguir dimensionar os recursos que a gente precisa vai fazer a gente poupar dinheiro e talvez até estar mais próximo de um melhor aproveitamento para uma tecnologia, sabe? Então a gente conseguir olhar e falar, meus computadores são muito velhos. Pô, então se eu vou trocar para um computador de 5 anos atrás, ou eu vou trocar para algo que está mais próximo de mim, que assim, ele pode ser não tão potente, mas às vezes ele é mais novo e ele tem capacidade para ser melhorado no futuro. Eu não vou ter que jogar tudo fora e comprar novo, sabe? Acho que isso faz parte. Além disso, alunos e escolas não podem ser inimigos. Eu sei que normalmente a gente tem o time alunos e pais, e escolas e professores, e isso se mistura às vezes, mas normalmente a gente tem esses times divididos. Galera, a gente já tem muito conflito no mundo. Então, se a gente tiver pais querendo tecnologia, escolas não querendo tecnologia, ou o contrário, o barco não vai andar. Então, a gente tem que tentar trabalhar para que haja um diálogo aberto, a galera seja aberta a críticas, a galera queira conversar, e falar, por exemplo, eu não acho que essa tecnologia é uma boa, ou eu acho por XPTO, sabe? Só que se esse canal não existe, não dá para esperar muita coisa. Então, incentive o diálogo, a conversa, e que esse canal seja aberto. Por causa que, se esse canal nem existe, é uma boa hora para criar, ainda mais pensando no contexto de casa. Mas as pessoas só têm a ganhar com isso. Certo? E, mudando ali de alunos para professores, como eu disse, eles podem te ajudar muitas vezes a entender melhor uma tecnologia. Então, pode contar com eles. Sempre a gente tem alunos e alunos, mas até mesmo aquele aluno que muitas vezes ele pode ser taxado de problemático, ele pode ser um cara absurdo em tecnologia, sabe? Hoje a gente tem muito isso. Então, é legal às vezes dar uma chance, ele às vezes pode ser uma chance de mudar a vida de alguém, mudar a maneira como uma pessoa vai enxergar uma escola. Beleza? Bem, além disso, tecnologias que auxiliam o controle e foco. Hoje a gente tem muitos softwares que podem auxiliar dentro da escola, por exemplo, ao acesso de internet, os alunos só conseguirem acessar X coisas. Então, a gente tem tecnologias novas que ajudam essas tecnologias já existentes, como celulares, tablets, a ficarem sobre um foco dentro da sala de aula. Vamos começar a entender melhor essas tecnologias, pesquisar, ver se elas são aplicáveis dentro da nossa sala de aula. Tá bom, galera? Bem, eu gostaria de agradecer. Eu vou ler os comentários ainda que estão no chat, mas obrigado por estarem aqui. Fiquem à vontade, eu deixei ali no slide também o meu e-mail e meu Instagram. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, canal aberto, galera. Certo? Pessoal, tudo bem? Oi, Daga, parabéns aí pela palestra. Obrigado. Antes de abrir para algumas perguntas a mais aí, gostaria de ressaltar novamente. Quem não votou aí na Zoom, por favor, pode votar aí como melhor empresa de educação tecnológica de 2020. A gente agradece. Outra informação importante é que o certificado vai ser enviado amanhã, a partir se você responder aí a pesquisa que a gente colocou nos comentários. O link está nos comentários, ok? Então, é isso aí.
Daga, então vou abrir para algumas perguntas aí, e aí você pode depois finalizar a nossa live aí, nosso workshop, certo? Tá bom, fechou, Guilherme, obrigado. Beleza. Por exemplo, o Túlio falou, muitas vezes é melhor você indicar ferramentas mais práticas de serem utilizadas pelos alunos em casa, pelos smartphones, do que tentar comprar vários computadores que vão ficar obsoletos em poucos anos. Como eu disse, cara, concordo totalmente, tipo, 100%. Se o aluno ele já tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, uma ânsia própria de estar com uma tecnologia atual, no sentido do celular, vamos utilizar isso. Por que tem que ser um recurso que a escola vai ter que se deslocar totalmente para tê-lo, né? Claro, a escola ela tem a sua parte, mas se o aluno já está fazendo isso de forma de boa vontade, vamos assim dizer, vamos utilizar. Sexta-feira eu vou trazer algumas ferramentas legais para a gente ter esse bate-papo. Beleza? O Fernando comentou sobre, existe ansiedade dos fornecedores em ofertar recursos novos. Um exemplo, eu acredito que o M-Teams é o Microsoft Teams. Ele tá ficando legal. Cara, uma ótima experiência, tô gostando de usar, tô usando ele todo dia. Mas está forçando parte dos usuários a atualizarem seus dispositivos, é complicado. Então, esse, infelizmente, é uma discussão bem legal de entender, de se ter, que as empresas elas vão querer que você atualize. Seja por motivos de segurança ou de conteúdo, ou por motivos mesmo de que é triste, mas é uma realidade de obsolescência programada. Então, os caras querem vender, querem estar com produtos novos, e eles vão muitas vezes forçar a gente a usar ter uma atualização para que eles possam ter isso. Como a gente pode combater isso? Ferramentas open source são uma boa ideia. Elas ajudam bastante, como é a comunidade que está ali sempre trazendo conteúdos e inovações, você sempre vai ter eles tentando abranger o máximo de pessoas possível, tipo, sem fins lucrativos normalmente. Isso é bem legal. Claro, o Guilherme, você pode só colocar o último slide para mim? O pessoal pediu para passar o Instagram. Aí, ó. Então, o meu Instagram é @VictorDaga, é victor.daga, né? Só uma coisa. É porque eu mudei recentemente, mas eu acredito que ele... Só tô na dúvida se ele tá com ponto ou sem, peraí. Não, galera, tá sem ponto, tá? É só @VictorDaga. É sem o pontinho. Basicamente, fique à vontade, que o e-mail tá ali também. Podem me mandar mensagem, eu posto algumas coisas lá, eu também tenho um canal na Twitch que fala um pouco sobre eletrônica, sobre robótica. E estou aí, gente. Muito obrigado por terem aqui, de verdade. Eu sou uma pessoa que muito de boa para crítica. Se você não concordou, se você não acha legal, se eu errei em alguma coisa, me manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia. Depois eu solto uma errata para o pessoal falando um pouco sobre isso. Nós estamos juntos, beleza? Então, obrigado a todos que estiveram aqui. Guilherme, é contigo. Beleza, Vitor, muito obrigado. Agradeço também o pessoal aí que acompanhou o workshop do Vitor. Temos a semana toda aí de workshops, certo? Então, agradeço. Tchau, tchau para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!